a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, galera do 8º ano, professor Cristiano mais uma vez aqui junto com vocês para nós darmos continuidade aos nossos estudos. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui nesta pacata cidadezinha do Uruguai, nesta rua tranquila, às margens, lá no fundo você pode ver as margens do Rio da Prata. O sol está começando a cair, as luzes já estão acesas, as luzes da rua, e talvez você esteja se perguntando o que tudo isso tem a ver com a nossa aula de hoje. Eu já te conto, mas primeiro eu quero que você pegue a sua apostila e abra na página 23, porque nós vamos corrigir agora os exercícios que eu enviei na última aula. Você se lembra? Nós estávamos falando ali sobre aquele processo conhecido como despotismo esclarecido. Professor, o que é isso mesmo? Bom, é aquele momento onde alguns monarcas dentro da Europa começam a se apropriar de alguns conceitos, algumas ideias iluministas para tentar dar áreas de modernidade ao seu governo e dessa maneira se manter no poder, manter o antigo regime dentro dos seus reinos. E dentro de Portugal nós tivemos também o funcionamento deste movimento, dessas ideias aí, deste despotismo esclarecido, durante o governo de Dom José. E o grande nome deste despotismo esclarecido dentro de Portugal é o Marquês de Pombal. E as questões que nós vamos fazer a partir de agora exatamente falam sobre esse governo, tratam das questões relacionadas a este governo, ao governo do Marquês de Pombal. Vamos para a primeira questão, então? Número 1. De acordo com o que foi estudado, aponte os dois grandes objetivos da política do Marquês de Pombal. Então, qual é o grande objetivo? O objetivo maior é modernizar o governo português para manter o antigo regime. E como ele pretende fazer isso, então? Vamos destacar aí. Primeiramente, o Marquês de Pombal tinha como objetivo fazer com que a economia portuguesa deixasse de ser tão dependente da economia inglesa, promovendo, quem sabe, um processo de revolução industrial dentro do território português para que os portugueses pudessem produzir aquilo que necessitavam. Você se lembra que, neste momento, os portugueses basicamente compravam produtos que vinham da Inglaterra. Utilizavam para isso também parte das riquezas que eram extraídas nas suas colônias e, dessa forma, você não tem um processo de desenvolvimento. O Marquês de Pombal queria mudar isso aí. Segundo ponto também, diminuir o poder e a influência da igreja e dos nobres. Então, estes são dois elementos que a gente precisa destacar. Lembra que exatamente essa diminuição do poder da igreja, tornar o Estado laico, essa era uma ideia tipicamente iluminista. Vamos destacar aqui, então, resposta sugestiva para você. Olha só. Primeiro, reduzir a influência econômica e, consequentemente, a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. E reduzir os poderes e privilégios do clero e da alta nobreza do país. Vamos para a questão de número 2, então? Questão de número 2. Aponte o resultado imediato da expulsão dos jesuítas dos territórios portugueses, do ponto de vista da educação. Você se lembra que, com este intuito de reduzir a influência do clero, o Marquês de Pombal acaba ali optando por expulsar os jesuítas do território português após aquele lance ali de uma tentativa de atentado contra o rei de Portugal. E aí, depois deste processo de expulsão, qual é o impacto direto, qual é o resultado imediato da expulsão dos jesuítas? Bom, o estudo deixa de ser um estudo conduzido pela igreja e passa a ser um estudo laico. Agora, algo que precisa ser destacado é que isso não foi feito de maneira planejada, o que acabou acarretando ali uma série de consequências negativas, como, por exemplo, falta de professor, falta de material didático. Então, você não consegue mudar uma estrutura educacional simplesmente no estalar de dedos, de uma hora para outra. Você precisa de planejamento. E essa talvez seja a crítica que daria para fazer a este momento, a essa tentativa de implantação do Estado laico dentro do território português. Resposta sugestiva aí. Com a expulsão dos jesuítas, o ensino religioso em Portugal e em suas colônias ultramarinas, o que inclui o Brasil, tornou-se laico, mas não houve uma prévia estruturação para esta mudança, de forma que a educação sofreu com a desorganização.
Pode-se citar a falta de professores capacitados, de material didático e de capitais destinados à educação. Capitais aqui, entenda-se, dinheiro. Muito bem, questão de número 3. Vamos ler o texto? Em 1722, foi publicada a lei em cujo preâmbulo se definem as linhas gerais do sistema educativo português. Esta concepção está de acordo com o pensamento pedagógico da época e reflete a estrutura de uma sociedade em que não há lugar para a classe média. Os graus de ensino previstos são o primário e o superior. O secundário tem fundamentalmente a função de preparar para o superior e não a de qualificar profissionalmente para o exercício de atividades produtivas. Mas no plano social, dos fatos, o grau secundário não enraizou. Não havia professores. Os colégios dos jesuítas nunca mais foram reabertos. O colapso de um ensino de qualidade, preparatório não só da universidade, como também de todas as carreiras que exigiam algum desbravamento cultural, fez sentir durante muitos anos os seus efeitos. Questão: por que, de acordo com o texto, o pensamento pedagógico da época, 1772, refletia uma sociedade na qual não havia lugar para a classe média? Bom, fica bem claro no texto que o objetivo do processo educacional, você tinha ali um processo básico, um ensino fundamental, e o ensino secundário, que geralmente serve para preparar as pessoas para atividades produtivas, não apenas para o ingresso na universidade, porque, galera, nem todo mundo vai fazer uma universidade. Hoje, talvez, dentro da nossa realidade aqui em Maringá, seja o desejo de uma grande parcela da população, entre os estudantes, cursar uma universidade. Mas isso refere-se em virtude de uma série de fatores que nós temos dentro da nossa cidade. Temos várias universidades, né, são acessíveis dentro da nossa cidade. Agora, isso não é a realidade da maioria da população brasileira nos dias atuais. Então, nem todos têm como grande objetivo entrar em uma universidade, ou mesmo tenha essa possibilidade. Então, o que acontece? O ensino ele precisa também preparar essas pessoas para entender minimamente a sociedade na qual estão inseridas, para que possam também produzir ali, abrir os seus negócios, quem sabe, e administrar de maneira eficiente. Então, o ensino secundário ele tem também esta função, mas dentro de Portugal, neste momento, isso não existia. Porque, basicamente, o ensino secundário ele estava destinado a preparar para a universidade. E essa chamada classe média fica aí, então, com esta lacuna educacional. Só quero fazer uma pequena ressalva aqui, porque quando falamos de classe média em 1722, não estamos nos referindo ao mesmo grupo conhecido como classe média nos dias atuais. Se eu fizesse isso, se eu pegar essa ideia de classe média atual e jogar para 1722, eu vou estar cometendo um anacronismo. O que é anacronismo? Pegar um conceito de uma época para entender uma outra época. Então, a classe média de 1722, basicamente, é aquele grupo que não faz parte da nobreza, não faz parte da alta burguesia, mas também não faz parte do grupo dos camponeses. Exatamente por isso é chamado de classe média. Está ali no meio termo. Então, não está apenas relacionado, por exemplo, com as questões financeiras que nós determinamos na sociedade atual, onde você tem a classe média estipulada ali entre um grupo que ganha um valor X e um valor Y, principalmente no território brasileiro, tá bom? Então, nós estamos nos referindo aí a este grupo que não faz parte da nobreza, não faz parte dos camponeses tampouco. Agora sim, vamos... Opa, faltou a resposta sugestiva para vocês, né? Então, olha só, porque a estrutura educacional da época previa que o ensino secundário devia preparar para o curso superior. Não havia no ensino secundário voltado para o ensino de uma profissão ao jovem de classe média que precisasse trabalhar. Agora sim, galera, vamos aí então para a página 24, certo? Página 24. Se você está com a sua apostila em mãos, por favor, vá para a página 24. Eu quero que você olhe para este mapa do Brasil que temos aí na página 24. Por quê? Eu quero na aula de hoje fazer um resgate de algumas coisas que vocês viram no ano passado e conectar com alguns elementos já deste ano. Para quê? Para que você consiga entender o processo de construção do território brasileiro. Porque se nós vamos estudar nas próximas aulas o início dos movimentos que vão desaguar lá na independência do Brasil em 1822, eu quero que você entenda como esse território foi constituído. E para isso eu vou relembrar algumas coisas junto com vocês.
Olha só, inicialmente, então, o território brasileiro, ele é marcado pelo Tratado de Tordesilhas. Deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser. Esse famoso Tratado de Tordesilhas. Essa divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Você se lembra? Então, você pega aqui, olha, as terras a oeste do Tratado de Tordesilhas pertencem à Espanha. As terras a leste do Tratado de Tordesilhas pertencem a Portugal. Mas antes de mais nada, eu quero mostrar uma outra imagem para vocês. Por quê? Muitas vezes, quando nós olhamos esse acordo na escola, nas páginas das nossas apostilas, nós cometemos um equívoco ao pensar assim: nossa, os portugueses foram extremamente prejudicados com o Tratado de Tordesilhas, porque afinal de contas, os espanhóis ficaram com quase tudo na América. Mais ou menos, meu pequeno padawan, não foi tão ruim assim, porque se você olhar, o mundo não se restringe apenas à América. Então, olha só essa parte verde. É claro, os portugueses não vão explorar aqui a Europa, né? Mas os portugueses poderiam explorar toda a África. E de onde vêm os escravos? Muita riqueza também era encontrada aqui na África. As Índias, o grande objetivo não era chegar às Índias, os portugueses vão estabelecer colônias aqui nas Índias também. Na Ásia, os portugueses também vão estabelecer colônias. Então você percebe que para além da América, os portugueses têm a possibilidade de construir aí um grande império colonial também com o Tratado de Tordesilhas. Só a título de curiosidade, em 1521 vai ser assinado um outro tratado, que é o Tratado de Saragoça, exatamente para estabelecer o outro lado do mundo, né? Até onde vai o domínio de um e de outro, porque existia essa linha aqui, né? E agora lá do outro lado do mundo precisava estabelecer uma outra linha. Isso aqui é só título de curiosidade, tá bom? Então, esta região aqui fica sob domínio dos portugueses. Legal? Só que é o seguinte, você sabe, você estudou isso ano passado, que durante os anos de 1580 e 1640, Portugal e Espanha estiveram unidos ali naquilo que ficou conhecido como União Ibérica, período da União Ibérica. Portugal foi governado pelo rei da Espanha. E durante este período, o Tratado de Tordesilhas, ele perdeu o seu valor prático. E aí o que acontece? Nós temos diversos portugueses, os portugueses começam a avançar aqui para além do território de Tordesilhas e povoar, e explorar, e ocupar este espaço aqui a oeste. Inclusive criando algumas habitações ali também. E este costume de explorar a oeste do Tratado de Tordesilhas, ele vai para além do período da União Ibérica. Porque, como eu disse, a União Ibérica termina em 1640. Mas olha só o que acontece aqui no ano de 1680. É fundado a colônia de Sacramento, aqui no Rio da Prata. Olha o Rio da Prata que eu mostrei para vocês aqui atrás, tá vendo? Olha lá. Ele está aqui no Rio da Prata. Gente, eu peguei esse mapa só para vocês conseguirem localizar melhor, né, o que hoje é o território do Uruguai, mas é óbvio que na época não existia Uruguai, não existia Argentina, essas terras elas estavam começando a ser ocupadas por portugueses e espanhóis. Então, por exemplo, os espanhóis haviam fundado aqui do outro lado do Rio da Prata a colônia de Buenos Aires. Então, Buenos Aires já existia. Os portugueses vieram até aqui então e fundaram a colônia de Sacramento, com o objetivo exatamente de ter acesso aqui ao Rio da Prata, né, que permite, olha só, navegar para o interior do território português aqui também, né, e ter uma forma de escoar boa parte do que era produzido, inclusive a prata que era produzida em Potosí, na Bolívia ali, no que hoje é a Bolívia, a prata era escoada através dessa região. Então, essa região do Rio da Prata é uma região muito importante. Professor, o que é Rio da Prata mesmo? O Rio da Prata, gente, é o nome que nós damos para esse estuário aqui. Tá vendo? Olha só, Rio Uruguai, Rio Paraguai, eles chegam aqui de deságua. Aqui não é o Oceano Atlântico ainda. O Oceano Atlântico é aqui. Então, você tem um rio gigantesco, né, que vai correr durante muitos quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico. Então, essa parte zona toda aqui, ó, parte zona, ficou estranho isso, né? Mas toda essa parte aqui vai ser conhecida então como Rio da Prata. E os portugueses tentam se estabelecer na região. Vai dar certo? Não, no primeiro momento. Os espanhóis, é óbvio que não permitem, invadem e tomam a colônia de Sacramento. E é aqui que nós temos, então, a assinatura do primeiro acordo, do primeiro tratado, que é o Tratado de Lisboa, de 1681.
através desse acordo, olha só, tá aqui a colônia de Sacramento, através desse acordo, então, os espanhóis devolvem a colônia de Sacramento aos portugueses, mas estes ficam ali, eles acabam sendo limitados na sua atuação na região, assumem uma série de responsabilidades, de deveres que devem manter. Entre elas, né, eles não devem construir, não podem construir determinados tipos de edificações nesta colônia, mas conseguem manter a posse, então, do território. Esse é o Tratado de Lisboa. Meus queridos, eu coloquei o Tratado de Lisboa, ele nem é o mais importante, mas é só para você notar, então, o momento em que essas discussões sobre quem pertence o que nessa região tem início. Então, essas discussões começam a partir daqui. Vamos dar continuidade, então? Olha só, um outro tratado importante que vai ser assinado é o Tratado de Utrecht. Ou esse período fica conhecido como Paz de Utrecht, porque são dois acordos que são assinados entre 1713 e 1715. Para você entender muito bem o que acontece aqui, você vai ter que entender o que está acontecendo na Europa neste momento. Olha só, o Tratado de Utrecht ele é motivado por um problema que está diretamente relacionado com a sucessão do trono espanhol. O rei espanhol morreu sem deixar herdeiros. E você sabe que sempre que um rei morre sem deixar um herdeiro direto, isso dá problema, não é? Lembra da Guerra dos 100 Anos? Sempre dá problema. Então, o que acontece? O trono agora passa a ser disputado entre duas pessoas. O Felipe d'Anjou, francês, e herdeiro do trono francês, e o irmão de Dom José, que era o imperador do Império Austríaco, o Carlos. Então, Felipe d'Anjou e Carlos vão disputar o trono espanhol. E por que existe essa disputa? Olha só, o sucessor direto, o mais próximo ali, era o Felipe d'Anjou. Só que como ele também era herdeiro do trono francês, isso preocupava tanto a Áustria quanto a Inglaterra. Porque se o Felipe d'Anjou assumisse o trono espanhol e assumisse o trono francês, ele iria construir um império gigantesco, muito poderoso. Então o objetivo era pausar, era impedir que isso acontecesse. Então a Inglaterra, junto com a Áustria, o governo inglês, junto com o Dom José, o governo austríaco, indicam o Carlos. O Carlos é irmão do Dom José, para o trono espanhol. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, o Dom José acaba morrendo. E aí o Carlos, da casa de Augsburg, irmão do Dom José, assume o trono austríaco. Então agora, para os ingleses, não faz mais sentido apoiar o Carlos. Porque se o Carlos assumir também o trono espanhol, aí é ele que vai estar construindo um império muito poderoso. Então, a partir desse momento, os ingleses agora começam a costurar um acordo com o Felipe d'Anjou para que ele assuma o trono espanhol. E isso acontece. Para que isso ocorra, o Felipe d'Anjou, então, primeiro ponto, ele abre mão do trono francês. Ele abre mão do trono francês. Ele não vai poder assumir o governo da França. Então, ele vai ficar apenas como rei da Espanha. Além disso, ele vai ceder uma série de territórios dentro da Europa, em diversas partes do seu império, para alguns outros reinos envolvidos nessa questão. Para a Áustria, para a Inglaterra. Só para você ter uma ideia, ali na Europa, uma boa parte do que hoje é a Itália, na época a Itália ainda não existia. O que existiam eram diversos reinos. E alguns destes reinos eram governados pelo rei da Espanha. Neste momento, então, ele acaba cedendo muitos desses reinos para o rei da Áustria, para que ele possa, então, assumir o trono espanhol. E também, professor, e o que isso aí afeta, no caso, o Brasil? Bom, Portugal era grande parceiro da Inglaterra e acaba se beneficiando disso também. Olha só, lá no norte, existe uma disputa entre portugueses e franceses por essa região aqui, ó, onde hoje você tem ali o estado do Amapá e a região da Guiana Francesa. E é principalmente essa parte que eu estou destacando aqui para vocês, a França queria o domínio sobre essa região. Neste momento, ela acaba abrindo mão, então, e aceita aqui, olha só, que o rio Oiapoque seja o limite da Guiana Francesa. Então, esse é o primeiro acordo que é assinado com Portugal, entre França e Portugal em 1713. Não bastasse isso, o Felipe, ao assumir o trono, também, com influência da Inglaterra, é óbvio, apoiando aí, né? Também vai reconhecer aos portugueses aquele território que havia sido ocupado durante o período da União Ibérica. Então, naquele período de expansão, onde os portugueses atravessaram ali o Tratado de Tordesilhas e foram embora, então
o Felipe ele vai reconhecer, o novo rei aí da Espanha vai reconhecer então este território aqui como pertencendo aos portugueses. Então são esses dois pontos, ok? Que a gente precisa destacar aí do Tratado de Utrecht. Seguindo, o Tratado de Madrid. Meus queridos, o Tratado de Madrid talvez seja o mais importante de todos esses. Por quê? Ele vai, de fato, esse território que a gente está vendo aqui, ele vai, de fato, dar posse ao Brasil. Perdão, aos portugueses, né? 1750 ainda Portugal. Então, Portugal agora passa a ter o controle, de fato, sobre toda essa região. E mais, o Tratado de Madrid vai promover uma troca. Lembra aqui a colônia de Sacramento? A colônia de Sacramento ficava numa região basicamente povoada por espanhóis. Então, o que acontece? Portugal aceita ceder a colônia de Sacramento para os espanhóis, em troca recebe essa região aqui, ó, conhecida como região dos Sete Povos das Missões. Você está vendo, olha só, em relação ao mapa anterior, então, olha só, o território brasileiro, ele vinha aqui, né? E os Sete Povos das Missões, olha só, essa pintinha preta aqui, ficava do lado espanhol. Com essa atualização agora, nós temos, olha só, os Sete Povos das Missões, então, incluído no território português. E o reconhecimento oficial, então, de todo o restante aí, domínio português. Você deve estar notando falta do que, assim, aqui, o nosso amado, o nosso idolatrado, salve, salve, mais querido Acre. Está faltando o Acre aqui. Mas o Acre ele só vai ser anexado no território brasileiro no século XX. Então, neste momento aqui, nós não vamos falar sobre ele, certo? Bom, mas essa região aqui vai dar problema. Essa região vai dar problema. Por quê? O que é esta região dos Sete Povos das Missões? Quero mostrar para vocês aqui com esse zoom. Olha só. Os Sete Povos das Missões são 7 missões jesuíticas, como o próprio nome já diz, que foram fundadas por jesuítas espanhóis para catequizar os índios, principalmente os índios guaranis. Acontece que durante aquele período que eu mostrei anteriormente ali, logo após a União Ibérica, e ainda durante este momento aqui, nós temos muitos bandeirantes que vinham até essa região para capturar índios e levar esses índios para serem vendidos, principalmente na região de São Paulo ou mais ao norte do Brasil. Então, existia uma certa aversão por parte dos índios que aqui habitavam e por parte dos jesuítas também, espanhóis que habitavam nessa região, contra os portugueses. E aí o que acontece? Com o Tratado de Madrid, vamos voltar aqui, essa região dos Sete Povos das Missões passou para os portugueses. Resultado, os espanhóis que ali habitavam e os indígenas não aceitam. E nós vamos ter uma série de conflitos nesse momento, que ficam conhecidos como guerras guaraníticas. Então, essas guerras que acontecem ali dos grupos guaranis, essas revoltas, impedem que os portugueses acabem tomando de fato posse dessa região. Existe uma tentativa de acordo, vou passar aqui para frente, que é o Tratado de El Pardo. Na prática, o que isso significa? Vamos chamar de destroca, há um cancelamento de um item específico do Tratado de Madrid, que é exatamente aquele item que abordava a troca da colônia de Sacramento com os Sete Povos. Então, com o Tratado de El Pardo, esse item ele fica cancelado. E na prática significa o quê? Os portugueses voltam a ter a posse dessa região aqui, de Sacramento, e os Sete Povos das Missões voltam a fazer parte do território espanhol. Então, nós temos aí, eles estão destrocando a troca que havia sido feita com o Tratado de Madrid, agora ela é desfeita. Mas, gente, nós estamos falando de territórios onde existem pessoas habitando. E não é tão simples assim. Agora, quem não aceita a presença dos portugueses é a galera aqui da região de Sacramento. E aí nós vamos ter um problema que vai ser sanado logo na sequência com o Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso, ele é bem prejudicial para os portugueses. De todos estes que vocês viram até agora, talvez seja o mais prejudicial, porque você viu que até agora os portugueses só ganharam, né? Então, nesse momento, o que define? Define que os espanhóis vão ficar com a colônia de Sacramento, não vão devolver mais, e que os Sete Povos também vão ficar com a região espanhola. Basicamente, é isso. Mas isso aqui também não vai dar muito certo, porque aí são os portugueses que acabam não aceitando muito bem. Enfim, essa disputa toda ela vai ser resolvida algum tempo depois ali com o Tratado de Badajoz, já entrando no século XIX, 1801. Nesse acordo, então, fica estabelecido as linhas definitivas. Os Sete Povos das Missões passam, de fato, para
o lado português, porque os portugueses estavam ocupando aquela região ali, e isso fica estabelecido. E a colônia de Sacramento fica definitivamente, então, com os espanhóis. E hoje está aqui, ó, no que nós temos aí o Uruguai, depois que se torna independente, né, o Uruguai. E aí, meus queridos, nós temos essa carinha aqui do território, então, que é a carinha muito parecida com o Brasil da atualidade, faltando só o nosso querido, idolatrado, salve, salve, Acre, né? Que vai ser acrescentado depois através do Tratado de Petrópolis, mas isso no século XX. Meus queridos, não quero que você se preocupe, assim, meu Deus, eu tenho que conhecer todos esses tratados a fundo. Não, não é essa a ideia. Eu sei que isso talvez torne-se um pouco complexo, e você lembrar todos os itens, não precisa. O que eu quero que você se lembre é exatamente o que você consiga visualizar aí, é exatamente esse processo de construção do território brasileiro. Por quê? Muitas vezes, a gente se lembra lá do Tratado de Tordesilhas, que delimitava ali, e depois não falamos mais do Brasil. E aí, quando agora eu vou mostrar e falar sobre o processo dessas revoltas que acontecem no Brasil, buscando a sua independência, aparece esse mapa desse jeito aqui. E aí tem gente que pergunta, ué, professor, mas como é que era só um risquinho assim? Como é que virou esse Brasil com a cara que nós temos hoje? Então, agora você já sabe, através de todos esses tratados, essas relações entre Portugal e Espanha, elas vão se estabelecendo e o território brasileiro vai sendo construído, tá bom? Meus queridos, para a próxima aula, quero que você leia ali na sua apostila, tá bom? A página 25 e a página 26. E a gente eu vou deixar discriminado certinho aqui as páginas que você precisa ler, mas faça a sua tarefa, grife, leia com atenção para a gente dar continuidade aos nossos estudos e falar sobre essas revoltas no período colonial. Beleza? Grande beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar? O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de